Bom, meninos, vamos finalizar nosso conteúdo teórico, né? Essa é uma das nossas últimas aulas teóricas e não menos importante que as outras, pelo contrário, é uma aula bastante extensa que eu vou estar dividindo em dois vídeos para não ficar um vídeo muito longo. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre o puerpério patológico. Primeira coisa que nós temos que lembrar, na verdade, é o que é puerpério. Ou seja, o puerpério é o período da dequitação da placenta até 42 dias pós-parto. Então, quais são os tipos de problemas, de patologias que nós podemos ter nesse período? Nós sabemos que ele está relacionado a uma grande mortalidade materna, não é? É grande preocupante. É muito preocupante para a gente esse período, é um período melindroso, é um período que requer muita atenção, muito cuidado, porque é nele que nós podemos ter hemorragias, infecções, patologias das mamas. Essas infecções podem ser tanto na parte genital como na parte de pele, como infecções de pneumonia, infecções urinárias, infecções sistêmicas que agravam esse período. Então, na verdade, tudo isso vai entrar como um puerpério patológico. Então, para a gente começar falando, vamos começar falando um pouquinho sobre mortalidade materna. É muito preocupante para a gente ainda o alto índice de morte materna que nós temos. Nós sabemos que em 1990 era cerca de 141 mulheres para 100 mil nascidos e que, graças a Deus, esse valor vem reduzindo. Embora nós não conseguimos alcançar, no Brasil, nós não alcançamos a meta do milênio, que seria, em 2015, estar com 35 óbitos, né, maternos e 100 mil nascidos vivos. Essa não é a nossa realidade, porque esse gráfico aqui ele é um pouquinho antigo, vocês podem ver que eles têm dados até 2010. Então, essa era uma estimativa. E a gente tem que lembrar que nós temos a tríade, né? A tríade letal que nós falamos, que é o quê? A hipertensão gestacional associada a duas patologias do puerpério, que é a hemorragia e as infecções pós-partos. Então, é muito importante isso para a gente. Se nós olharmos aqui de novo, mais uma vez, um gráfico sobre a mortalidade materna, nós vamos ver que a hipertensão de 1990, que era 40, caiu ali para em torno de 13, mas ainda muito longe de atingir os objetivos. E que em segundo nós temos as hemorragias e nós temos as infecções puerperais, sim. Ou seja, nós, apesar de nós termos uma melhora nesses índices, eles ainda estão muito aquém do objetivo que nós temos. Então, esse gráfico aqui é um pouco mais recente, de 2013, mostrando aí a hemorragia e a infecção puerperal pegando 18% da mortalidade. Ou seja, o puerpério patológico ele está quase pau a pau com hipertensão. Então, eu brinco assim, se você tem uma paciente que teve uma hipertensão, no período puerperal evolui com hemorragia ou com infecção, ela vai ter quase a tríade. Então, assim, tem uma alta morbimortalidade nesse período. Aqui, ó, de 2017 mais recente, nós temos pintado os estados de acordo com a mortalidade. Infelizmente, o nosso Tocantins, ele está ali com 96 óbitos maternos a cada 100 mil nascidos vivos, ou seja, é muito alto. Mas esse valor, se Deus quiser, está reduzindo, né? A gente está tentando cada vez mais fazer treinamento e medidas para estar diminuindo isso. E nós podemos ver que, de uma maneira geral, na região norte fica em torno de 90, 89 mortes a cada 100 mil, ou seja, ainda é muito alto. Nós temos um valor reduzido que ainda não está, vamos dizer assim, dentro do preconizado pelo quinto milênio, que é na região sul, em torno ali de 38, ou seja, a meta era 35. Então, no Brasil, na verdade, a gente ainda não atingiu essa meta do milênio em redução de mortalidade materna. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre infecção puerperal. Eu sei que às vezes vocês estão, doutor, vamos falar sobre hemorragia. Como a hemorragia é um pouco mais complexa, nós vamos falar sobre as infecções e as outras patologias. A gente vai dar uma pausa e eu reinicio um segundo vídeo falando só sobre hemorragia puerperal. Então, a infecção puerperal em si,
ela varia de 1 a 15%, e mais uma vez aquilo que eu falei para vocês, ela está dentro da tríade letal, que é os estados hipertensivos gestacionais associados aos estados hemorrágicos e as infecções puerperais. Os três, eles formam a tríade letal, que são os maiores causadores de mortalidade materna, né, pós-parto. Então, aqui, para vocês verem, quando nós vamos falando de infecção, existem algumas terminologias, isso teve algumas adaptações, em 1992, algumas mudanças, que quando nós falamos infecção puerperal, nós estamos querendo dizer que é qualquer infecção que acontece durante o puerpério. Então, desde infecções do trato genital, infecções urinárias, pneumonias, infecções das mamas, de qualquer sistema, até mesmo as infecções indiretas, como HIV, tuberculose, H1N1, tudo isso acaba entrando num conceito de infecção puerperal. Nós temos, de uma forma mais específica, que nós falamos infecção do trato genital puerperal. Quando eu vejo ali, especificamente, uma infecção genital sendo a causadora da infecção puerperal. Nós temos também um outro conceito, que é febre puerperal. O que é isso? É a febre acima de 38 graus que acontece geralmente os primeiros 10 dias, começa do segundo até o 10º dia pós-parto. Então, assim, a gente vê um aumento dessa temperatura. Hoje nós sabemos que geralmente pode se estender, então, assim, pode acontecer não só até 10 dias, mas ser um pouquinho mais arrastada, e ela tem que ser investigada. E nós temos a sepse puerperal, que é quando nós temos a infecção do trato genital, que ela pode ser desde quando rompeu até 42 dias, que é no período puerperal, que ela vai ser associada com alguns sinais de alarme, como febre após 24 horas, presença de dor pélvica, corrimentos vaginais com odor anormal, um atraso na involução uterina. A gente vê o útero, ele não regride da forma adequada, ele fica um pouco mais amolecido. Então, assim, tudo isso entra para a gente falar de sepse puerperal, que é muito importante. Então, vamos lá. Falando de infecção puerperal, a Organização Mundial de Saúde antes não era, tá, gente? Primeiramente, quando a gente falava-se de infecção puerperal, nós falávamos somente de infecção do trato genital. Então, nós sabemos que hoje a Organização Mundial de Saúde, ela inclui qualquer infecção no local do corpo desse período de puerpério como infecção puerperal. Por quê? Porque foi visto que as mortes nesse período não eram muitas vezes por infecção genital. Nós tínhamos infecções de peles absurdas que envolviam para choque séptico, nós tínhamos até mesmo infecções mamárias que começavam com a mastite, um abscesso, que evoluíam para sepse. Então, sim, são graves as infecções em outras partes do corpo nesse período. E quais seriam os fatores de risco que nós temos que estar atento? Nós temos que estar muito preocupado, vamos supor, a paciente que já tem uma história de perda de amniorrex, perda de líquido, às vezes há vários dias, às vezes não diagnosticada, aquele trabalho de parto prolongado, que a paciente ficou ali mais de 24 horas em trabalho de parto, recebendo múltiplos toques, uma manipulação excessiva, ou teve necessidade de fazer monitorização interna, o uso de cerclagem, más condições de asepsia. Nós sabemos que aqui na nossa região nós ainda encontramos, às vezes, muitas mulheres baixo nível socioeconômico que chegam no hospital e você vê que não tem uma asepsia legal, que não, às vezes não tem um sabonete, que não tomou banho. E assim, são condições mesmo precárias de higienização. Pacientes que já vêm com quadro de anemia, isso é importante para a gente. Pacientes que teve hemorragia antes do parto, durante o parto ou mesmo pós-parto, elas também vão ter um fator de risco aumentado para infecções puerperais. Histórias de inserção placenta baixa, retenção de restos. O próprio parto cesáreo, nós sabemos que ele aumenta o risco de infecção, principalmente a infecção da ferida operatória. A obesidade por si só, diabetes gestacional ou diabetes tipo 2, tipo 1, presença de diabetes
pregressa, pacientes com imunidade alterada ou usando medicação imunossupressora e pacientes que já têm história ou infecção por estrepto do grupo A. Então, assim, é uma inumerosidade de quantidade de fatores que a gente tem que estar atento para você já estar, isso aí pode complicar para mim em algum sentido, tá? E qual que é o principal germe? Nós sabemos que um dos principais germes é o Streptococcus do grupo A, que a gente conhece como GAS, que é o Streptococcus pyogenes. Então, ele é um dos mais frequentes encontrado hoje. Lógico que essas infecções, muitas vezes, elas são multimicrobianas, então, às vezes, a gente pode encontrar anaeróbios, várias bactérias associadas. Então, nós podemos ter Escherichia coli, o Staphylococcus aureus, o Streptococcus pneumoniae, o Staphylococcus aureus resistente à metaciclina, Clostridium. Temos também a Morganella, que também são prevalentes. Então, assim, na verdade, muitas vezes, a gente não tem um único agente, a gente pode ter, às vezes, uma miscelânea de agentes, dependendo do quadro infeccioso. Então, quando a gente vai falar de infecção puerperal, mais uma vez eu venho relembrar para vocês. Eu posso ter infecção no canal do parto vaginal, posso ter uma infecção da ferida operatória, de uma episiotomia ou da ferida de uma cesárea. Eu posso ter endometrite e endomiometrite, que são uma das mais frequentes, que é quando a infecção está no endométrio ou avança para o miométrio, que nós chamamos de endomiometrite. Podemos ter parametrite, que ela já vai para os paramétrios, anexite, que ela pega as trompas ali, ovários, abscesso pélvico, peritonite, fasciite necrotizante, trombofleebite pélvica séptica, infecções de urina, pneumonia, ou seja, qualquer uma dessas patologias, aqui lógico, aqui eu não coloquei ainda das mamas, nós também temos as infecções mamárias que também entram como infecção puerperal. Então, é uma diversidade de patologias que vão entrar nesse diagnóstico de infecção puerperal. Então, nós podemos classificar ela de uma forma: infecção puerperal localizada ou infecção puerperal propagada. Localizada, ela vai estar ali, entre a vulva, vagina, colo, endométrio. Propagada, quando ela começa a atingir adjacentes, né? Ela se propaga, ela vai para as fáscias, miofasciites, ela vai para o miométrio, endomiometrite, salpingite, trompas, anexite, parametrite, para os paramétrios, ligamentos, pelviperitonite, ou seja, já começa a ter uma peritonite, e trombofleebite pélvica, que cada vez vai como se diz, só vai complicando, né, à medida que ela vai se propagando. Nós vamos falar, assim, muito brevemente um pouquinho delas, que eu já falei para vocês que a endometrite e a endomiometrite é uma das mais comuns, geralmente, principalmente muito associado à corioamnionite, a presença de corrimento, às vezes com pus, amniorrex por tempo prolongado, ou muita manipulação vaginal. Então, assim, como é que nós vamos fazer esse diagnóstico? Nós falamos que ele tem uma tríade. A paciente vai ter um útero doloroso, pouco evoluído e amolecido. Então, isso já dá a suspeita para a gente de que tem uma infecção nessa parte uterina. E o tratamento não seria diferente, é antibiótico. Então, nós podemos optar por 2 esquemas, que seria clindamicina com gentamicina, ou mesmo metronidazol com gentamicina e penicilina cristalina, quando feito esse diagnóstico. Como a coisa vai se agravando, lembra? Ela vai se propagando. Aqui nós vamos falar de uma forma geral dessa propagação, onde acaba que o antibiótico é muito semelhante, né? Porque a microbiota é semelhante, é antibiótico venoso. O que nós temos que lembrar? Que quando nós começamos a falar de abscesso pélvico e peritonite, muitas vezes vai ser necessário o quê? Uma abordagem cirúrgica. Por quê? Muitas vezes o antibiótico ele não chega de forma eficiente naquele abscesso pélvico. Então, quando a gente
quando nós acabamos por diagnosticar esse abscesso pélvico, uma peritonite, nós acabamos pela necessidade de muitas vezes ter que entrar com uma abordagem cirúrgica para resolver o problema do abscesso. E se isso não for resolvido, se isso for postergado, tem um risco também para a evolução de choque séptico, ou seja, é muito grave. Então, como que nós fazemos a profilaxia das infecções puerperais? Essa profilaxia ela é feita ali meia hora antes da cesárea ou na hora da cesárea. Então, vocês vão ver sempre o anestesista vai, doutora, faz profilaxia, ou alguns hospitais já têm protocolos, ele já faz direto. E aí, geralmente, você faz uma dose de 1 grama de cefalotina ou cefotaxina, e aí vai depender muito do protocolo de cada hospital, tá? Então, assim, a gente vê que é eficiente, a gente precisa estar fazendo, principalmente quando você vê que tem fatores de risco, você sabe que você está, eu tô entrando com uma paciente obesa, baixo nível socioeconômico, diabética, eu acho que isso aqui tem tudo para surgir uma infecção. Vamos supor, você vai fazer uma cesárea, tem que fazer profilaxia, tá? De infecções. E aí a coisa começa a se agravar. Aqui a gente começa a falar um pouquinho da sepse puerperal, que é quando a infecção do trato genital, aqui quando eu falo sepse puerperal, eu já não estou falando das outras áreas, em qualquer momento, vamos supor, até 42 dias pós-parto, começa a apresentar 2 ou mais dos seguintes eventos, ou seja, ela começa a se agravar. A paciente vai ter dor pélvica, vai ter febre, corrimento anormal, às vezes presença de pus ou dor fétido, um corrimento diferente. A gente vê aquele útero amolecido que não se involui. Então, assim, isso começa a nos dar o sinal de sepse mesmo. Tipo, não é mais uma simples endometrite, isso está se propagando e atingindo proporções sistêmicas. Então, nós temos o que nós chamamos de sinal vermelho. Paciente com temperatura acima de 38, taquicardia sustentada, aumento da frequência respiratória, ou seja, taquipneica, acima de 20, que isso já deixa a gente bem preocupado, dor abdominal ou dor torácica, apresentando diarreia, vômito, sensibilidade uterina ou renal e um mal-estar generalizado, isso é muito preocupante para a gente, já tá piscando a luz vermelha para você de que algo muito errado está acontecendo ali. E aí nós precisamos fazer a nossa investigação. Nos primeiros sintomas de infecção puerperal, nós já temos a obrigação de fazer um hemograma, muitas vezes um PCR, colher a hemocultura dos locais suspeitos. De onde você acha que é o foco? Eu tô achando que é pele, é porque ela tá com um abscesso na ferida operatória. Um erro muito grande que nós cometemos muitas vezes de não fazer a cultura das secreções, não fazer cultura do material endocervical ou endometrial, para saber se realmente é uma endometrite, uma endomiometrite que está se propagando. E é de fundamental importância a gente fazer a ultrassom, que é um exame barato, de fácil acesso, e que muitas vezes vai acabar dando para a gente o diagnóstico de abscesso. Então, aquele vai ver coleções pélvicas que vai falar, não, a coisa está se agravando, precisa ter uma abordagem diferente. Então, nesse sentido da gente falar de sepse puerperal, de infecção puerperal, o ultrassom ele se torna bem fundamental para a gente, para o auxílio do diagnóstico. E aí nós podemos entrar com um esquema medicamentoso e aquela assim, janela oportuna. A gente tem que entrar rapidamente com o esquema de antibiótico. Doutora, mas eu estou aguardando o resultado da cultura. Mas às vezes a sua cultura vai demorar uma semana para chegar. Então a gente entra com um esquema e dependendo do micro-organismo que vier, do resultado da cultura, você troca a antibiótico-terapia. E aí nós temos um esquema que entra com ampicilina e subactam, mais o aminoglicosídeo. A gente pode escolher entre gentamicina e amicacina, lembrando que os dois são tóxicos, né? E a gente também tem um esquema 2, que a gente entra com clindamicina ou metronidazol, também associado ao aminoglicosídeo. Vou estar falando para vocês agora no próximo slide, questão de posologia.
que seriam doses que às vezes você pode estar começando com essas doses, que a ampicilina seria 3 gramas de 6 em 6 horas, né, de 7 a 10 dias. Aí lembra que você pode escolher a ampicilina associada à gentamicina ou amicacina, também de 7 a 10 dias, lembrando que os dois aminoglicosídeos, eles têm uma alteração renal e uma ototoxicidade, então tem que pedir exames de função renal, tem que acompanhar isso na paciente. Ou o esclema 2, que nós podemos entrar, né, com genta ou amicacina associado à clindamicina ou metronidazol. Então, lembrando também que a clindamicina você precisa também observar pacientes com se a paciente tem alguma disfunção renal ou hepática para estar fazendo ajuste de dose, ou metronidazol. Então a gente vai entrar com a medicação, vai acompanhar a paciente, ou seja, a paciente ela tem que vir apresentando uma melhora clínica a 48 horas, ficar febril. Se a paciente se mantém febril, sem melhora clínica em 48 horas, tem algo errado. Volta a investigar tudo novamente, que às vezes você não descobriu o foco. Então, isso é muito importante, que muitas vezes a gente tem que tirar acessos venosos, tem que olhar sondas, você tem que fazer a troca de todos esses dispositivos, mandar para a cultura. Se ela tiver com acesso central, tirou o catéter, manda para a cultura para ver se não tem algo diferente. Faz tudo novamente do começo, porque às vezes alguma coisa a gente perdeu. E muitas vezes, se essa paciente não está tendo melhora, a gente também vai ser preciso fazer abordagem cirúrgica. Então, se você descobriu que o seu foco de infecção, vamos supor, tem restos placentários, vai ter que fazer uma curetagem para retirar os restos placentários. Vai ter que drenar os possíveis abscessos. Se ela já está com uma infecção de pele, com faceite, vai ter que fazer debridamento. Então, assim, é uma miometrite, uma infecção por Clostridium. Nós sabemos que a resposta é muito ruim, vai ter que fazer esterectomia na paciente. Abscesso entre as alças, subfrênico, nós vamos ter que fazer laparotomia. Então, assim, na verdade, o tratamento cirúrgico vai depender do foco infeccioso que a gente descobrir. Mas lembra que eu falei, esses focos mais propagados, como abscessos, peritonite, muitas vezes eles vão precisar de uma abordagem cirúrgica. No caso de sepse, muitas vezes, já virou uma coisa sistêmica. Então, às vezes, vai necessitar, sim, de uma abordagem cirúrgica para a gente conseguir resolver o problema. E quando a gente fala, eu falei para vocês, de infecção de pele e tecidos, é muito frequente hoje em dia. E esse exame é criterioso. Você tem que olhar, como se diz, do fio do cabelo à ponta do dedão do pé. A gente tem que observar todos os tecidos moles, as cânulas intravenosas, a ferida operatória, olhar se não é episiotomia. Mas foi parto normal, doutora, tudo bem, mas e a episiotomia? Tá bem? Tá tranquila? A ferida operatória da cesárea, os catéter, o que está acontecendo? De onde está vindo esse foco infeccioso? Fazer cultura de todos os possíveis focos. Não, eu acho que é o catéter central. Tirou? Cultura. Colher cultura endocervical, endometrial. Temos que fazer isso. Troca esses dispositivos de acesso que ela tiver, sondas. Por quê? Porque nós temos que ter um grande medo, porque ela pode evoluir para síndrome de choque tóxico. Então, assim, e é rápido, gente. Não dá para comer bola no puerpério. Por quê? Ela tem toda a alteração do pós-parto junto. Então, assim, ela tem toda uma morbidade associada. E lembrar que quando nós temos faceite necrotizante, que nem sempre a gente está vendo as alterações na pele. Que às vezes está evoluindo o processo infeccioso, mas a gente olha na pele, a gente não estava vendo no início as alterações. Aí, de repente, começa a aparecer aquelas bolhas e a necrose. Já vai ficando roxo, bolha, necrose. E essa paciente tem uma dor agonizante. E aí ela vai, sim, evoluindo para uma faceite necrotizante. É muito ruim a gente ver isso. Nós já tivemos casos aqui no hospital, gravíssimo, de uma paciente evoluir para uma cesárea, e a paciente estava bem. Tipo, chegou no dia para dar alta, 2, 3 dias para dar alta, foi aparecendo umas manchas vermelhas periumbilicais. A gente fala, mas... E aquilo foi necrosando numa velocidade. A paciente se agravou, assim, dentro de 3 dias de uma forma, foi para UTI.
Cara, ela ficou mais ou menos uns 2 meses. Teve deiscência da ferida operatória total. Ficamos assim, curativo em cima dela. Graças a Deus tá bem. Teve que fechar por. Ela não perdeu o tecido como essa, teve que fechar por segunda intenção. Foi assim, é muito sofrido, gente. É assim, infecção é uma coisa que mata mesmo. Não é brincadeira, tá? E aí, outras infecções, eu vou estar falando um pouquinho agora das infecções mamárias, bem resumidamente, mas a gente tem que lembrar que nós também temos uma simples mastite que muitas vezes não é valorizada. Ah, isso aí é um engurgitamento, uma mastite, que forma abscessos e também pode levar a um choque tóxico. Temos que lembrar das infecções do trato urinário, que são comuns, as bacteriúdias assintomáticas, que são comuns também no período do puerpério, que pode levar para uma pielonefrite, e nós precisamos de um tratamento com antibiótico-terapia agressiva com a paciente internada, e as pneumonias, que também temos que lembrar muitas vezes de germes atípicos que podem estar acometendo essas mulheres no período do puerpério. Então, falando um pouquinho das alterações do ciclo da amamentação, é muito frequente. Eu vou dizer, tipo assim, se você falar para mim a principal causa de febre no puerpério, eu vou brincar, falar engurgitamento mamário. Por quê? É muito comum, de imediato, 1, 2 dias após o parto, nós termos fissuras mamárias. Por que nós temos a fissura mamária? Pela má pega. Quando o bebê, ele pega só a ponta do bico do peito, ele não abocanha a areola, ele começa, tipo assim, macerar aquilo ali e rapidamente a gente tem fissuras, cortes. E isso passa a ficar doído, dolorido. E aí a mulher muitas vezes não consegue amamentar, o bebê não consegue fazer a sucção da forma adequada e esse leite vai ficando retido nos alvéolos das glândulas mamárias e vai provocando um engurgitamento, um edema. Então, o primeiro passo é o quê? Em torno do terceiro, quinto dia, a mulher tem um engurgitamento mamário. Nós temos que saber diferenciar o engurgitamento patológico daquele engurgitamento fisiológico, que é da descida do leite. O engurgitamento patológico, ele é dolorido, as mamas ficam sensíveis. A gente fala, parece que fica empedrado, você toca, a mama está dolorida. E isso a mulher, ela tem que fazer massagem, ela tem que conseguir extrair esse leite, seja com a amamentação, seja manual, seja com bombinhas, indo para o banco de leite. Por quê? Se a gente deixa o engurgitamento evoluir, eu brinco que é tudo uma evolução. Se ela faz um engurgitamento, isso não é resolvido, ali dentro de 1 semana, 7 dias, evolui para uma mastite. Que esse engurgitamento, essa êxtase do leite, já gera um processo inflamatório, que aí já vem muita vermelhidão, a pele brilhosa, inchaço, dor, que aí muitas vezes fala, vai resolver. Não, não vai resolver. A mastite, nós já precisamos entrar com antibiótico. Se a gente não entrar com antibiótico terapia, isso vai evoluir com o abscesso mamário. E o abscesso mamário, nós sabemos que ele também pode levar para um choque tóxico. Então, assim, o que é o abscesso? É essa êxtase sanguínea já é colonizada e a principal bactéria aqui é o Staphylococcus aureus, já coloniza e faz mesmo um abscesso. E geralmente ele vai procurar pontos de drenagem. Então, muitas vezes a mulher, quando ela tá ali com a mastite, o que ela tem? Ela tem medo de dar o peito. Eu tô com mastite na mama, o leite é ruim, vai sair bactéria no leite. Não, ela pode amamentar normalmente, porque essa não amamentação vai evoluir para um abscesso. Então, muitas vezes é negligenciado. Amamentar dói. E aí esse processo de engurgitamento e mastite acaba sendo negligenciado nas puérperas. Então a gente tem que ter muita atenção, porque é muito frequente mesmo. E quais seriam os antibióticos de primeira escolha? Penicilina ou cefalosporina. Então, assim, lógico que vai de acordo com a gravidade dos sintomas. Então, se você está ali numa mastite, geralmente a gente entra com uma cefalexina, o paciente internou uma cefalotina para ver a resposta. Senão a gente vai subindo, digamos assim, aumentando o degrau da nossa cefalosporina. Tá? E a gente tem que lembrar também de outras patologias indiretas, não menos importantes, que são os eventos tromboembólicos, né?
O tromboembolismo pulmonar é a causa mais comum dessas mortalidades materna indireta. Está muito associado a tempo de imobilização. Então, o que a gente bate muito? Ah, o paciente foi submetido a cesárea, cirurgia, mobilização precoce, deambulação precoce. Por quê? Para evitar isso. Pacientes de risco, pacientes obesas, pacientes que já têm história familiar de trombose, precisam de fazer profilaxia, que nós fazemos com Clexane, que nós fazemos antes mesmo do parto e pós-parto. Precisa ser feito essa heparina de baixo peso, né? Que a gente fala, que é o Clexane, para evitar os efeitos tromboembólicos, porque também mata muito, gente. Então, se nós temos que lembrar disso, aquela paciente que tá ali com dor, perna inchada, e assim, já teve um caso muito triste na época da minha residência, que era uma paciente obesa, aquele corpo tipo pera, fina, mas do quadril bem largo, hipertensa, evoluiu com quadro de pré-eclâmpsia gravíssima, teve que fazer uma cesárea de emergência, em torno ali de 29 semanas, correu tudo bem, bebê salvou, estava na UTI, e foi uma cirurgia que foi realizada por volta, vamos supor, de 3 da tarde, e essa paciente ficou acamada no pós-operatório, e passou a noite toda deitada, porque não tinha ninguém para auxiliar ela, para levantar, e resolveu se movimentar às 9 da manhã. Quando essa paciente já levantou para ir ao banheiro, que ela caminhou, ela teve um tromboembolismo maciço pulmonar chegando na porta do banheiro, que foi impossível reverter. Então, assim, eu falo que é muito triste porque eu lembro disso, como hoje, todo aquele esforço nosso para salvar, porque a bebê era muito prematura e acabamos que perdemos a mãe por tromboembolismo pulmonar. Então, não é uma patologia menos importante que as outras e nós devemos lembrar, sim, dela para poder estar fazendo profilaxia. E outra coisa também muito importante que nós temos é a depressão pós-parto, que acomete 10% das puérperas. Eu brinco que eu falo assim, que ninguém explica pra gente o quanto o puerpério é difícil, né? Se a gente acha que a gestação é difícil, o puerpério é muito mais difícil. Porque existe uma mudança, além de uma mudança hormonal, existe uma mudança na nossa rotina, uma mudança na nossa vida, e a gente tem que saber diferenciar. Nós temos 3 patologias da depressão pós-parto, que é o blues, a depressão e a psicose. E é bem fácil diferenciar cada uma delas. E isso, gente, geralmente, eu brinco que uma paciente que vem apresentar depressão pós-parto, ela já deu muitos sinais durante a gestação e que às vezes passaram despercebidos. O que é o blues? É aquela tristeza pós-parto. O blues puerperal, ele geralmente vem ali em torno do 5º, 7º dia pós-parto, que eu falo que é aquele desespero da gente que é mãe, de achar que não vai conseguir, medo, mudança de rotina, aquele tanto de gente na sua casa, e ele vem com o quê? Ele vem com uma labilidade emocional. Choro fácil, tristeza, você olha e você fala assim, nossa, mas ela deveria estar tão feliz, ela acabou de ganhar um bebê e tá aí, chorando por qualquer coisa, é tipo assim, uma labilidade emocional acentuada. Já a depressão pós-parto, ela vem em torno do 2º mês, ela é mais diagnosticada em torno do 2º mês de pós-parto, e ela é mais insidiosa, então ela vem mais lentamente, ela vem dando aqueles sinais de depressão mesmo, de tristeza, de inapetência, insônia, de adaptação. E bastante frequente também, e agora muito grave, e a depressão precisa ser tratada, gente, por quê? Uma paciente que tem história de depressão pós-parto, ela tem uma chance muito grande, de quase 50% de ter recaída numa gestação futura. Então, essas pacientes precisam sim ser tratadas, precisam sim tomar antidepressivos, precisam ser acompanhadas por equipes multiprofissionais, às vezes psicólogos, para a gente estar conseguindo superar. E gravíssimo a psicose pós-parto.
Graças a Deus ela não é tão frequente, em torno de 0,1% das gravidezes. Mas como que eu vou diferenciar uma psicose de uma depressão? É muito fácil. A depressão, ela é aquela de início insidioso. Ela vai começando devagar e se agravando. A psicose pós-parto, não. Ela geralmente surge 48 horas pós-parto. E ela é muito abrupta e ela vem associada com delírios, alucinações. É aquela mãe que vai falar que está ouvindo vozes e geralmente aquela voz é assim: mata teu filho. Aquelas coisas que a gente vê que a mãe não consegue suportar a criança chorando. Então, assim, e muitas vezes é agravada ainda mais pela lactação, pela amamentação. Então, às vezes, nesse caso, nós temos que acabar suspendendo a lactação e entrando com medicações mais para controle bipolar, controle mais agressivo mesmo da patologia, porque é mais grave. E tem um risco muito grande na psicose, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, assim, o que, que eu quero falar para vocês de depressão pós-parto? Que vocês lembrem que ela existe e que muitas vezes ela é negligenciada também. Muitas vezes o diagnóstico poderia ter sido feito durante a gestação. E acaba que isso vai passando e quando chega no pós-parto, no puerpério, explode. Então, assim, vale a pena a gente olhar com carinho, ouvir mais a gestante, esses sinais depressivos que ela vem apresentando muitas vezes durante o pré-natal. Respira fundo, nós vamos fazer uma pausa aqui e vou gravar o vídeo de forma numa segunda parte para não ficar tão extenso, tá?